Amém. Jesus é o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de estar com os irmãos aqui. É sempre uma grande alegria ver cada um dos santos aqui. Eu hoje não citei nominalmente cada um de vocês, mas é uma grande alegria, um prazer ter todos os irmãos conosco. É isso que nos encoraja, né? Os irmãos que são nossa bênção. Bom, irmãos, nós estamos falando de Daniel 9. Vou ter já entrar rápido no tema, porque nós temos muito para compartilhar e o nosso tempo é curto, tá? Nós temos falado de Daniel 9, da oração de Daniel, que começou no versículo 1, e se hoje o Senhor permitir, nós vamos terminar até o versículo 19, tá? Se assim o Senhor permitir. Eu não vou recapitular todos os aspectos que nós falamos, porque por causa do tempo, né? Como eu falei, hoje o tempo é curto, mas eu quero só relembrar da última reunião, rapidamente, que o tema da última reunião nós falamos, né, que é uma oração segundo o coração de Deus. E nós tocamos muito na questão, na reunião passada, espero que vocês se recordem, ou quem não ouviu, ouça, tá todos no YouTube gravados. Nós falamos o que é ter uma oração segundo o coração de Deus. E nós paramos no versículo 17 e 18, e eu quero voltar nesse versículo para nós continuarmos a reunião de hoje. Hoje, a reunião de hoje é uma oração em busca dos olhos do Senhor. Irmãos, eu quero primeiro já deixar bem claro para os irmãos, eu sempre falo isso, né? Acompanhe as mensagens, eu sempre suplico para vocês fazerem isso, é quase que uma súplica, é quase que eu estou implorando para vocês, né? Não deixem de ouvir, não ouçam as mensagens só ouvindo, acompanhe na Bíblia, porque se você não acompanhar os versículos, você não ganha tanto. O seu aproveitamento é muito pequeno em relação ao que você poderia aproveitar. Então, siga os versículos na Bíblia junto conosco, para que você possa ganhar muito mais, tá? E eu quero pedir que você atentamente, né, lute um pouco aí com a sua mente, não deixe sua mente vagar com nada nesse momento, né? Esqueça os problemas, esqueça tudo mais, esqueça se tem alguma roupa batendo lá na máquina de lavar, seja o que for, esqueça todos os afazeres agora e vamos nos concentrar na palavra. E eu peço que você me acompanhe nos versículos, eu tenho certeza que você vai entender, tá? Não tem nada complexo para nós entendermos. A palavra de Deus é para nos clarificar, tá? Então, no versículo, estamos em Daniel capítulo 9, estamos no versículo 17, tá? Voltando, aí Daniel falou assim, versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Irmãos, eu tenho ressaltado tanto essa última frase desse versículo, essa última sentença desse versículo, porque eu quero dizer para vocês que, quando eu li isso, pela primeira vez, isso me impactou tanto, 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 que eu tenho repetido várias vezes. E hoje, a nossa mensagem de hoje é a continuação desse última frase aqui do versículo 17, que é o santuário assolado e o Senhor fazer resplandecer o seu rosto sobre o santuário assolado por amor dele mesmo. Vocês já sabem o que aconteceu. Na época de Daniel, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, e a nação de Israel tinha praticamente desaparecido como nação, né? Porque estava totalmente assolado a região de Israel. Nabucodonosor tinha invadido, muitos anos antes, tinha invadido Israel, tinha destruído o templo, tinha destruído Jerusalém, tinha acabado Israel como nação, o povo se espalhou por vários lugares, tá? E a maioria deles, Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia, em 3 levas, levou a primeira leva, Daniel, levou a segunda leva, provavelmente Ezequias foi na segunda leva, né? E depois levou a terceira leva, quando ele realmente destruiu para valer, e a destruição final de tudo que restou ali em Israel, Nabucodonosor. Então, quase 70 anos havia se passado. E agora, Daniel está orando ao Senhor para que Deus restaurasse o templo, o santuário que estava assolado. E aí, nessa oração,
quando ele fala do Senhor restaurar o santuário assolado, ele fala uma expressão magnífica, tremenda, que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Ele fala assim: faz o seu rosto resplandecer sobre o teu santuário assolado. Ele fala assim, ó, agora eu vou ler na sequência que Daniel falou, ó, sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Daniel está orando, dizendo o seguinte: Senhor, meus palavras, Senhor, se o Senhor voltar o seu rosto e brilhar, resplandecer é brilhar, se o Senhor brilhar o seu rosto sobre o santuário assolado, ele será reedificado. Irmãos, o poder que tem o rosto do Senhor sobre algo danificado, de restaurar é imenso. E aí, vocês sabem, na mensagem anterior, nós falamos também que Daniel, na sua oração, na oração segundo o coração de Deus, ele orou por coisas específicas que estavam no coração de Deus. Ele começou de maneira genérica e foi até chegar no âmago, na parte mais importante que estava no coração de Deus, porque ele conhecia o coração de Deus. Então, ele começou orando pelo povo, o povo de Deus estava no coração de Deus? Claro que estava, mas o povo ainda é muito geral. Depois ele foi orando, aí ele falou orou e intercedeu por Jerusalém, que era a cidade, era algo mais específico dentro do povo, tinha a capital, que é Jerusalém, que Jerusalém estava no coração de Deus, que é a cidade de Deus, claro que estava. Mas aí, de Jerusalém, ele orou depois para o Monte Santo de Deus. Esse Monte Santo é o Monte Sião. E aí, o Monte Santo de Deus é algo muito importante. Deus se importa com o seu monte. O Monte Sião é a parte mais elevada de Jerusalém. Tá? E sobre o Monte Sião, ele terminou a oração falando do santuário, no versículo 17. O santuário é a parte mais importante, porque está em cima do Monte Sião. Tá? Então, tem toda essa sequência específica da oração de Daniel, da intercessão dele. E eu queria dizer para os irmãos, voltando um pouquinho dessa questão do santuário assolado. Tá? E eu falei para você semana passada que o santuário, lógico, que para Daniel era santuário físico. Mas para nós hoje, no Testamento, Deus não se importa mais com o santuário físico, não é? Nós sabemos que o templo vai ser restaurado, antes do Senhor voltar, vai ser restaurado o templo, mas isso é por causa dos judeus, tá? Não é por causa de nós, da igreja, tá? Hoje, nós somos o templo do Senhor. E quem é o templo hoje, então, do Senhor? Quem Deus importa hoje? Com que templo que ele importa? Como conosco, nós somos o templo dele. Nós somos, segundo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor se preocupa conosco hoje, com a sua igreja. Tá? A igreja de Deus simboliza aqui, em Daniel, a igreja hoje, fazendo uma comparação de hoje com Daniel, Jerusalém hoje simboliza a igreja, tá? A cidade é Jerusalém. O povo de Deus é todo então ainda que a sua igreja, Jerusalém. Aí você pode falar, mas peraí, irmão Gustavo, todo o povo de Deus não é igreja? Sim, é. Mas a igreja realmente que conta para Deus é aqueles que realmente se posicionaram como a igreja, viverem como a igreja, que lutam pela igreja. Isso é Jerusalém. Mas dentro de Jerusalém, existe a parte mais elevada de Jerusalém, que é o Monte Sião. O Monte Sião simboliza os vencedores. Os cristãos dentro da igreja são aqueles que realmente lutam mais ainda, são os que vencem mesmo. São aqueles que preocupam realmente com as coisas do Senhor, são aqueles que o Senhor pode contar. Se você olhar no Velho Testamento, se você seguir o Velho Testamento em várias partes, eu não tenho tempo para falar isso hoje, mas já falei para vocês em mensagens passadas, várias partes do Velho Testamento é citado que de Jerusalém vinha coisas negativas. Quando havia algum problema, vinha de Jerusalém. Quando havia alguma derrota, vinha de Jerusalém. Quando havia algum profeta que não honrou o Senhor, era de Jerusalém. Os reis que desonraram o Senhor, de Jerusalém. Então, de Jerusalém vinha muitas coisas negativas. Claro, também vinha coisas positivas, mas sempre havia coisas muito negativas também. Então, a Bíblia sempre via coisas positivas e negativas de Jerusalém. Porém, da parte mais elevada dentro de Jerusalém, que era o Monte Sião, que era um monte mais elevado, a Bíblia sempre cita coisas positivas. Ou seja, do Monte Sião só vinha as coisas positivas. A bênção começava no Monte Sião, aí descia para Jerusalém.
O Senhor sempre botava a bênção primeiro no Monte Sião, depois a bênção estendia para Jerusalém. A importância, isso para nos mostrar, irmãos, a importância que é o Monte Sião. O Monte Sião ele simboliza os cristãos vencedores, aqueles que lutam. Mas toda a igreja luta? De certa forma, sim, mas não totalmente. Dentro da igreja, sempre há aqueles irmãos que lutam mais, que não que são melhores, não nada disso, mas que perseveram, que lutam, têm suas falhas, mas lutam. Esse é o Monte Sião, tá? E é o Monte Sião, é sobre isso aí que Deus pode edificar o seu templo, ou seja, a sua expressão. O templo é para a expressão de Deus, tá? Deus pode ser expresso por todos os cristãos? Claro, mas muito mais pelos vencedores, aqueles que lutam pelo Senhor, que não desistem, que prosseguem, mesmo com dificuldade, prosseguem. Então, eu queria, nesse versículo, Santuário Assolado, eu queria tocar num ponto muito específico, irmãos, que eu quero que você chame a atenção para vocês hoje. E eu quero que vocês me acompanhem agora para vocês entenderem, tá? Deixa a sua fitinha em Daniel 9 e vamos para Lamentações, porque aqui Daniel 9:17 fala santuário assolado. Lembre-se, assolado. Agora, vamos ver como é que estava a situação ali. Era só o santuário que estava assolado? Não, estava tudo assolado. Estava a cidade assolada, a nação assolada, o Monte Sião assolado e o templo assolado. Tudo estava destruído. Mas vamos falar um pouco do Monte Sião, tá? Eu queria ir com vocês agora lá em Lamentações, capítulo 5, Lamentações de Jeremias. Deixa eu repetir em Daniel 9, porque nós vamos voltar muito a Daniel 9. Eu preciso ser rápido, tá? Então, eu espero que vocês abram a Bíblia bem rápido. Lamentações, capítulo 5, versículo 18. Quando eu li esse versículo, me chamou muita atenção essa semana. Esse versículo capturou meu coração, tá? Eu queria com vocês. Olha só o que fala aqui, ó. Você sabe, Lamentações de Jeremias, e Jeremias lamentando pela situação que estava vivendo o povo naquela época, justamente a época de Daniel, tá? Jeremias era um dos profetas que foi levado provavelmente para o Egito. Depois que Nabucodonosor destruiu Jerusalém, Jeremias demorou um pouco para ser levado como cativo, mas foi para o Egito, provavelmente, né? E lá ele lamentou a situação que ficou Israel, que ficou Jerusalém, que ficou o templo, que ficou o Monte Sião. Então, as lamentações de Jeremias, ele lamentando essa situação toda. Mas quando chega no versículo Lamentações 5:18, o último capítulo de Lamentações, ele fala assim, olha o que ele fala aqui, ó. Olha o versículo 17, fala assim, por isso caiu doente nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo Monte Sião que está assolado andam as raposas. Olha que coisa interessante que ele falou. Aí Jeremias ele começa a escrever como é que estava a situação do Monte Sião naquela época. Daniel falou que o templo estava assolado, mas aqui a palavra assolado, Jeremias fala agora do Monte Sião que estava assolado. E Daniel também orou na sua oração pelo Monte Santo de Deus, que é o Monte Sião. Agora ele fala, aqui em Lamentações, ele fala que o Monte Sião estava assolado, e quem que estava andando sobre o Monte Sião? As raposas. E agora eu quero que vocês entendam o que a raposa simboliza na Bíblia. Então, acompanha comigo. Nós já falamos. O que é o Monte Sião? Estou recapitulando. Monte Sião representa os cristãos vencedores. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser vencedor? Amém? Sim ou não? Você quer ser um cristão que luta pelo Senhor, que luta pelas coisas de Deus? Sim ou não? Se você quer, então você quer ser o Monte Sião. O símbolo do Velho Testamento de você que quer ser o vencedor é o Monte Sião. É a parte mais elevada, tá? Toda igreja pode ter suas dificuldades, mas tem uma parte mais elevada. Aleluia! Que cada um de nós aqui possa nos tornar essa parte mais elevada, o Monte Sião. Só que naquela situação da época de Jeremias e de Daniel, Jeremias diz que estava assolado o Monte Sião e ele lamentou que estava andando em cima do monte raposas. Irmãos, as raposas, elas aparecem, toda vez que você vê na Bíblia, raposa, elas simbolizam algo, tá? Elas aparecem quando há destruição. Sempre que as raposas aparecem é porque algo está destruído. Ou, quando as raposas aparecem, elas vêm para destruir algo, tá? E isso tem uma simbologia muito grande para a minha vida e para a sua. Por isso eu quero tocar nessa questão das raposas aqui, tá? Vamos entender um pouco das raposas. Eu basicamente peguei aqui, se Deus me der o tempo, eu peguei
todas as referências que eu encontrei na Bíblia inteira das raposas, para vocês entenderem. Aí vocês entenderem como é que raposa simboliza destruição, tá? Aqui é raposas físicas mesmo, ele estava dizendo isso. Jeremias estava dizendo que as raposas físicas estavam andando sobre o Monte Sião. Por quê? Porque não tinha templo mais. No lugar que era para ter o templo, era destruição e raposas andando ali. Ele lamentou por isso. Mas o bom aqui é que no versículo 19, o que ele fala? Olha o contraste entre o versículo 18 e 19. É fantástico. Olha o versículo 19 que ele fala aqui. Ele fala no 18 que ele estava lamentando que a raposa estava no Monte Sião, assolado. Agora, olha o 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Aleluia! Mesmo que tenha destruição, o Senhor reina. O trono do Senhor permanece. Ele subsiste. Pode ter uma raposa, mas o Senhor ainda reina. E ele vai reverter a situação, porque há alguém no trono. O trono não está vazio. Jeremias aqui compara a destruição com o reinar do Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, está destruído, tem raposa, mas tu reinas. Isso é maravilhoso, tu reinas. O inimigo pode ter se levantado, mas tu reinas. Tu ainda vai reagir, Senhor. É o que Daniel falou. Daniel orou: Senhor, o tempo está assolado, mas Senhor, ouça-nos. Age, mostra a tua mão. É isso que Daniel falou no versículo 19, de Daniel 9, 19. Ele fala: Senhor, ouve, age, Senhor, não te retardes, age. Tu está no trono, Senhor. É o mesmo que ele está falando aqui. Agora, vamos ver das raposas. Eu quero que vocês entendam agora sobre as raposas, tá? Me acompanha comigo. Vamos falar de Juízes, capítulo 15. Juízes 15. Eu vou ser rápido, tá? Eu espero que vocês abram rápido também, tá? Juízes, capítulo... Juízes depois de Josué, tá? Juízes 15 conta a história, versículo 1, conta a história, o que Sansão fez com os filisteus. Olha o que ele fez. Sansão foi meio levado demais. O que ele fez aqui, tá? Ele estava aborrecido com os filisteus, aí ele pegou e fez o seguinte. Olha o versículo 4. O que ele fez? Eu estou pulando o tempo aqui, eu estou pulando os versículos anteriores, mas você pode ler depois, com calma, o versículo anterior, para você entender melhor, tá? Mas olha o que ele fez no versículo 4. E Sansão saiu, tomou 300 raposas, tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio dela. Então, o que ele fez? Ele pegou 300 raposas, olha que levado, né? Amarrou um rabo de uma raposa na outra, botou uma tocha, faixa que é tocha, uma tocha no meio, amarrada nesse rabo das raposas, botou fogo no rabo das raposas, soltou as raposas. Então, as raposas saíram correndo com fogo no rabo, assim, com um foguinho assim, queimando o rabo das raposas, entendeu? Olha o que aconteceu, tá? Aí o que elas fizeram, as raposas? Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus. E assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar e as vinhas dos olivais. Ou seja, quando ele botou fogo nos rabos das raposas, as raposas saíram andando nas oliveiras, nos olivais, né? E nas vinhas dos filisteus, elas botaram fogo em tudo. Então, o que você entende aqui? Entende que raposa é sinal de destruição. Quando você olha para a raposa, olha o que a raposa fez. Você fala assim, mas espera aí, Gustavo, é uma raposinha, tão bonitinha. É, bonitinha, mas olha o que a raposa fez. Ela destruiu todo o suprimento dos filisteus. Destruiu todas as oliveiras, todas as videiras, todas as vides dos filisteus. Então, raposa, quando há raposa, há destruição, tá? Agora, vamos pegar outro versículo para vocês entenderem, tá? Vamos para Ezequiel. Vamos lá, rapidinho, tá? Rapidinho. Vamos lá depois Vamos agora, antes de Daniel, tem Ezequiel. Um livro antes de Daniel. Ezequiel, capítulo 13, versículo 4. Tá? Ezequiel 13, 4. Olha o que Ezequiel fala. O capítulo 3 de Ezequiel está falando, eu estou dizendo para vocês os contextos entenderem, tá? O capítulo 3 de Ezequiel está falando contra os profetas falsos que havia na época, que eles profetizavam dizendo que tinham ouvido algo do Senhor, tinham tido visões e não tinham tido coisa nenhuma.
eram profetas que falavam segundo estava no seu próprio coração, não daquilo que eles tinham ouvido do Senhor, tá? Ezequiel, você sabe, Ezequiel profetizou, mas Ezequiel estava na Babilônia também, junto com Daniel, tá? Então, estava destruição naquela época, a nação de Israel. E olha que ele fala no versículo 4, ele fala assim sobre esses profetas falsos, ó. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. O que quer dizer raposa entre as ruínas? Esses profetas, onde eles iam, com o seu falso profetizar, eles causavam destruição. Por isso Ezequiel comparou eles com raposas entre as ruínas. Por que das ruínas? Porque onde há ruína, destruição, as raposas estão ali. Por quê? Porque as raposas causam destruição. Não estou entendendo? Eu estou mostrando várias vezes para provar como é que a raposa causa destruição, tá? Aí eu quero que vocês me acompanhem agora. Vão comigo, vão acompanhando, tá? Vamos para Neemias. Neemias está antes de Salmos. Estou sendo rápido por causa do tempo, tá? Vamos lá. Neemias, tá? Esdras, Neemias, né? Neemias, capítulo 4. Aqui no capítulo 4, Neemias, estou contextualizando para vocês, por causa do tempo. Aqui, os adversários de Neemias e daqueles que estavam junto com Neemias, que estavam reedificando os muros, os adversários começaram a gozar, a criticar, a caçoar de Neemias e os que estavam com eles. Neemias estava reconstruindo os muros, então eles começaram a caçoar. E olha o que eles falaram aqui no versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. É claro, eu te pergunto, aí vem a pergunta, uma raposa pode destruir um muro de pedra? O que você acha? Uma raposa destrói um muro de pedra? Em teoria, não, né, irmãos? Aqui, na verdade, o que Tobias, que era o inimigo do povo de Deus, estava querendo dizer, estava, na verdade, criticando, gozando da retificação dos muros que Neemias estava levando a cabo, tá? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, em outras palavras, está falando assim, olha, Neemias, esses muros que estão reconstruindo é tão frágil, que até uma raposinha pode destruir o muro de pedra de vocês. Na verdade, apesar de ser uma crítica, uma gozação que ele estava fazendo, que era o inimigo do povo de Deus, mas há um princípio aqui. Qual é o princípio? Onde a raposa, há destruição. Porque vindo a raposa, destrói o muro. O muro é importante? Era importante? Era, porque o muro é que protegia Jerusalém. Mas uma raposa tinha o poder de destruir. Mais uma vez, mostrando para vocês o que uma raposa pode fazer. Destruição. Tá? Agora eu quero que vocês... Eu falei do Velho Testamento. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Vocês entenderem algo maravilhoso. Vamos lá para o Novo Testamento. Tá? Antes de a gente ir para o Novo Testamento, eu queria ilustrar algo para vocês. Tá? Depois eu ilustro. Vamos para o Novo Testamento. Vamos lá. Vamos para o Novo Testamento. Depois eu ilustro para vocês. Vamos lá para Lucas, capítulo 13. Abram a Bíblia agora. Não deixem de me acompanhar. Lucas 13, por favor, tá? Para vocês entenderem, tá? Porque isso aqui é mais difícil um pouco para entender. Não é difícil, mas precisa de um pouco mais de atenção. Tá? Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou enfatizando essa questão das raposas como destruição e raposas sobre o Monte Sião, assolado, tá? Eu vou aplicar isso para a nossa vida hoje. Mas eu quero primeiro que vocês entendam tudo isso. Vamos lá em Lucas 13. Lucas 13, versículo 31, tem algo muito significativo, tá? Leiam comigo aqui. Fala assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer para quem? Para o Senhor Jesus, tá? Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. O Senhor, eu vou contextualizar, o Senhor estava entrando em Jerusalém. Estava em Jerusalém, na verdade, tá? E aí, os fariseus vieram falar assim, olha, Senhor, ó Jesus, sai de Jerusalém, some daqui, vai embora daqui, porque Herodes está querendo te matar. Né? Herodes quer te matar. Aí, olha o que o Senhor respondeu. Prestem bem atenção. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa,
e dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. O Senhor chamou Herodes de raposa. O que essa raposa chamada Herodes queria fazer? Ela queria matar o Senhor Jesus. Lembre-se, a raposa sempre é sinal de destruição. Sempre uma raposa, ela tem um objetivo, matar. E aqui, essa raposa chamada Herodes, ela tinha um objetivo, matar o Senhor Jesus. Irmãos, aqui já vem a primeira aplicação. Cuidado, vocês já vão entendendo. Cuidado com a raposa, porque a raposa sempre vai querer matar o Senhor que está em nós. Sempre a raposa tem o objetivo de matar o Senhor que vive em nós. E também não só matar. Herodes não queria só matar o Senhor, queria que o Senhor fugisse de Jerusalém. Na verdade, Herodes estava ameaçando o Senhor de morte para que o Senhor tivesse medo, na cabeça de Herodes, né? O Senhor tivesse medo e fugisse de Jerusalém. Então ele achava assim, ela pensou assim, puxa, se eu ameaçar matar Jesus, ele vai ficar com medo e vai fugir de Jerusalém. Mas o Senhor falou assim, fala para essa raposa que eu não vou sair de Jerusalém, porque eu vim aqui para cumprir o que Deus mandou. Ó, vamos continuar a ler a história. Ó. O Senhor falou assim, diz essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos e no terceiro dia terminarei. Aqui está falando que ele, Jesus, tinha um cronograma para se cumprir. De hoje, de amanhã e no terceiro dia. O Senhor fazia a sua obra conforme o cronograma. O Senhor não ia desviar do que Deus tinha planejado para ele, o Senhor Jesus, fazer. Não importa se o Senhor estava ameaçado de morte, ele ia até o final, porque ele, o Senhor, não tinha medo das raposas. O Senhor, ele não ligava para as raposas, não ligava, mas o Senhor, ele era mais poderoso que as raposas, tá? Vamos continuar. Versículo 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Satanás, através dessa raposa chamada Herodes, queria desviar o Senhor de Jerusalém. Mas o Senhor está falando assim, não, eu sou um profeta e eu devo morrer em Jerusalém. Vamos continuar. Versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreiros que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta, usa o seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Agora, presta atenção nesse versículo. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Olha que significativo. Aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia. Essa profecia aqui, na verdade, o Senhor falou, nós vamos falar mais para frente de Daniel 9 sobre ela, mas eu quero dizer para vocês agora um pouquinho sobre isso. Versículo 35, o Senhor falou assim, eis que a vossa casa, primeira coisa, casa aqui está no singular, vossa está no plural. Ora, como casa está no singular, o Senhor não está falando da casa dos profetas, da casa que eles moravam, cada um deles não, tá? Senão seria, eis que as vossas casas ficarão desertas. O Senhor não estava falando das casas onde cada profeta morava, a casa física deles. O Senhor está falando da casa que era o templo. O templo, lembre-se que na época do Senhor Jesus, esse templo era chamado Templo de Herodes, Templo da Raposa, tá? Lembre-se, o senhor falou que nesse trecho que nós estamos lendo, o Senhor chamou Herodes de raposa. E o templo, na época do Senhor Jesus, era o templo da raposa, de Herodes. Aqui o Senhor falou que a casa deles, dos profetas, ficaria deserta. Por que o Senhor falou vossa casa? Peraí, irmão Gustavo, o templo não era de Deus? Por que você falou por que aqui o Senhor Jesus fala que vossa e não dele? O Senhor falou assim, eis que a minha casa ficará deserta. O Senhor não falou assim, minha casa. O Senhor falou assim, eis que a vossa casa. O Senhor estava querendo dizer que aquele templo que estava ali já não era a casa do Senhor mais. Aquele templo foi reconstruído para ser a casa de Deus, mas na época de Herodes, da raposa, aquele templo já não pertencia mais ao Senhor. Era a casa agora dos fariseus. Por isso ele falou, vossa casa. Sabe por que o Senhor falou isso? Sabe por que o Senhor falou isso? Baseado lá em Mateus 21, 13. Eu não vou ler para vocês não, tá? Porque não dá tempo. Mas eu falo assim, Mateus 21, 13,
O senhor falou aqui, o senhor falou assim, não, vamos ler lá, para vocês entenderem, se vocês não entendem. Vamos ler Mateus 21, 13. Mateus 21, 13. Vamos ler lá. Mateus 21, 13. Fala assim. Olha o versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Olha só, o senhor está falando que a minha casa, quando você falou a minha casa, estava se referindo que o templo que era a casa do Senhor Jesus mesmo, era a casa de oração. Mas Herodes, os fariseus, transformaram a casa do Senhor em quê? Olha que fala aqui. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Como eles tinham transformado o templo num covil de salteadores, aí o Senhor mudou o nome da casa, para já não é minha casa mais, é a casa de vocês agora. Peraí, irmão Gustavo, covil? Sabe o que é covil? Covil é onde as raposas moram. Certa vez, o Senhor Jesus virou para os fariseus, falou, fariseus não, perdão, o Senhor virou para os discípulos e falou assim, o filho, o Senhor falou desse jeito assim, eu vou soletrar para vocês, está lá em Mateus, tá? Mas eu vou ler para você, eu vou falar para você rapidamente por causa do tempo. Você falou assim, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quando você falou isso, estava querendo dizer que ele, o Senhor Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha casa. As raposas têm a sua casinha. Qual é a casa das raposas? O covil. Qual é a casa das aves? É o ninho. Mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Eu estou citando esse versículo para dizer que covil é lugar, é a casa das raposas. Aqui, o Senhor falou que os fariseus e Herodes tinham transformado o templo, que era para ser a casa de Deus, na casa de raposas. Porque chamou aquela casa de covil de salteadores, covil de raposas, tá? Covil é onde a raposa mora, tá? Então, quando o senhor, lá em Lucas, o senhor falou que Herodes é uma raposa, e quando o senhor falou assim, vamos ler, eu vou pular agora, eu vou pegar esse mesmo trecho de Lucas, tá? Que nós lemos, vamos ler esse mesmo trecho lá em Mateus, para vocês entenderem melhor. Vamos ler Mateus 23, é o mesmo trecho, tá? Mateus 23, versículo 37. Me acompanha aí. 23, 37. É o mesmo trecho que o senhor falou, tá? Lá em Lucas. É a mesma coisa, olha só. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreiros que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venha a de dizer, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Então, nessa mesma hora que aconteceu, olha o capítulo 24, continuação. Tendo Jesus saído do templo, quando o Senhor saiu do templo, era sinal que estava abandonando aquele templo para sempre. Para sempre. Aí você continua. E ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo de Herodes, a raposa. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu estava aqui se referindo à profecia do general Tito do Império Romano, que no ano 70 veio destruir o templo. Quando você destruiu o templo, destruiu a casa das raposas, o que aconteceu? Aí cumpre-se o que o senhor falou no versículo 38, Mateus 23. Eis que a vossa casa ficará deserta. Aí a casa ficou deserta. E quando a casa fica deserta, o que aparece? Mais uma vez, as raposas. Porque a raposa aparece onde a casa está deserta. Na verdade, aquela casa, quando o senhor abandonou o templo, o senhor saiu do templo, aquela casa que era aquele templo, já era a casa das raposas. Irmãos, eu falei tudo isso aqui, vocês vão até achar que eu exagerei para talvez explicar tudo que tinha de raposa na Bíblia, praticamente eu falei para vocês. Mas eu queria dizer isso para vocês, para enfatizar que aonde há raposas, há destruição. As raposas destroem. As raposas matam o Senhor Jesus. Querem matar o Senhor Jesus. Querem matar, não conseguem, mas querem. Tá? Agora, vamos lá para Cântico dos Cânticos. E aí vocês vão entender onde que chegar. Vamos para Cântico dos Cânticos. Por favor, leiam comigo esse versículo, tá? Leiam comigo. Cântico dos Cânticos,
Está depois de Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, tá bom? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 15. Olha o que aconteceu aqui. Isso aqui é muito significativo. Aqui, o amado, porque Cânticos dos Cânticos, se vocês sabem, né? Para aqueles que não sabem, Cânticos dos Cânticos mostra a relação de amor entre o amado, que representa o Senhor Jesus, e a amada, que representa cada um de nós individualmente, cada um de nós. Essa amada de Cânticos dos Cânticos não representa a igreja coletiva, não. Representa cada um de nós, cada um dos crentes, de forma individual, tá? Então, é relacionamento entre você e o Senhor. Esse é o relacionamento de Cânticos dos Cânticos. É lógico, nesse relacionamento entre você e o Senhor, vai envolver os outros irmãos também. Por isso que a gente vai citar os outros irmãos também. Mas aqui é um relacionamento individual. E aqui no versículo 15, na verdade, o amado vira para a amada e fala assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha o que ele fala para a amada. Ele fala assim: minha amada, vamos apanhar as raposas. Aqui fala apanhar-me, tá? Mas uma versão mais correta fala apanhar-nos, tá? A nossa versão aqui da revista atualizada fala apanhar-me, mas se você for no original hebraico, a palavra é apanhar-nos. Por que nos? Qual a diferença? É aqui o amado falando assim: amada, eu e você vamos juntos apanhar essas raposas. Apanhar-nos. Nos apanhemos. Vamos apanhar essas raposas juntos. Nós, eu e você, vamos apanhar juntos as raposas, tá? Aí ele fala: apanhar-nos as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha o que a raposa faz. A raposa destrói a videira, onde está a vida. E essas videiras aqui, elas eram videiras que estavam em flor. Por quê? Porque as nossas vinhas estão em flor. Quando a videira está em flor, é que ela está produzindo frutos já. Está cheia de frutos. Quando a videira está no inverno, ela não tem nem folha, praticamente, parece até morta, só tem um galho assim, parece até morreu. Mas quando ela está para produzir frutos, ela está cheia de folhas, flores, produzindo frutos. O que você está querendo dizer? Querendo dizer assim, minha amada, você já está produzindo fruto para mim. A sua videira, a sua vinha está cheia de flor já. Você, minha amada, está começando a ter vários frutos espirituais, frutos maravilhosos, frutos do Espírito, como fala lá em Gálatas capítulo 5, já está sendo visto na sua vida. Mas cuidado, as raposinhas podem vir querer destruir as suas vinhas, querer destruir os seus frutos espirituais. Cuidado com as raposinhas, tá? Aqui fala raposinhas, raposas e raposinhas. Irmão, na verdade, a raposa e raposinha, elas simbolizam tudo aquilo do nosso. Agora eu vou aplicar para a nossa vida. As raposinhas, elas simbolizam tudo aquilo da nossa vida, do nosso ego, do nosso caráter. Até as peculiaridades da nossa vida da alma, nosso jeito de ser. Ah, é rabugento, né? Eu sou meio rabugento, eu sei que eu sou, né? A Regiane está aqui ouvindo, eu falo para ela de vez em quando: Regiane, ela é minha secretária, para Regiane, eu sou bem rabugento, né? Ela me ouve lá no consultório falando isso para ela, né? Então, as peculiaridades da nossa vida, as coisas do nosso ego, as coisinhas, pequenos pecadinhos da nossa vida, pequenos entre aspas, né? Que as coisinhas que nós achamos que não tem muita importância, que são as raposinhas. E essas são as mais perigosas, porque essas que vêm destruir a nossa vida. Lembre-se que eu comecei toda essa história de raposa lá em Lamentações, quando Jeremias lamentou que o Monte Sião estava assolado, as raposas estavam sobre ele. Irmão, eu quero dizer para você de novo, recapitulando: Monte Sião simboliza os vencedores. Deus quer fazer de mim e de você vencedor. Um Monte Sião para ele. Mas, se nós não tomarmos cuidado com as raposas, elas vão andar sobre o Monte Sião. Ou seja, se nós não tomarmos cuidado, as raposas, os pequenos pecadinhos que vão nos impedir de ser vencedor. Sabe o que nos impede de ser vencedor? Você acha que são os grandes pecados, as grandes coisas. Não é, não. O que nos impede de ser vencedor são as pequenas coisas, são as raposinhas. É isso que faz a nossa chance de ser vencedor ficar assolado, o Monte Sião ficar assolado.
Irmão, eu e você hoje, nós precisamos ir diante do Senhor para Senhor, me mostra quais são as raposinhas da minha vida. Senhor, eu quero, Senhor, e pede para o Senhor listar uma lista para você em oração, quais são as raposinhas da sua vida, da minha vida. Porque é essa que produz destruição, irmão. Sabe? Lá em 1 Pedro, Pedro fala que Satanás é como um leão que anda ao nosso redor, ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Você tem medo do leão? Leão dá medo, não dá? Você chegaria perto de um leão e brincaria com o leão? Oh, que leão bonitinho, leão bonitinho. Você brincaria com o leão? Satanás, quando vem quando o leão, você foge, eu fujo. Agora, uma raposinha é pequenininha, bonitinha. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora que eu quero exemplificar. Certa vez, por 2 vezes na minha vida, eu encontrei raposas já. Falando fisicamente, encontrei raposas já. A última vez, né, foi em 2016, numa viagem para a região de Bariloche, na Argentina. Eu estava caminhando, eu e a Renata, né, para até um vulcão que tinha na época lá, né? Ainda tem, quer dizer, um morro lá, um vulcão chamado Tronador, e estava tudo cheio de neve. Quando estava andando, eu e a Renata encontramos uma raposinha no meio do caminho. Ela era tão bonitinha que eu comecei a brincar com ela. Eu queria pedir para a Lívia, autoriza aqui a minha compartilhar da tela, por favor. Libera para mim. Já liberei. Liberou? Então tá bom. Olha, eu quero mostrar para vocês como é que é tão bonitinho a raposinha. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha que coisa linda. Olha que enganação que é. Olha só. Vê se vocês conseguem ver. Se me fala, vocês estão vendo aí. Estão vendo? Dá para ver? Aqui está em Não. miniatura, irmão. Não dá para ver? Ainda não. Ah, então não tem graça. Eu queria que vocês vissem. Espera aí. Como é que eu faço para fazer vocês verem? Eu dei zoom e consegui. Conseguiu? Eu vou ver se eu... Espera aí, irmão. Clica nela aí, ó. Vê se vocês conseguem ver agora. Dá para ver? Ou não? Não, para nós só aparece a pasta mesmo, irmão. Estão vendo ou não? Dá para ver ou não, irmãos? Irmão, que para mim está aparecendo só a Não, pasta. só a pasta. Ah, irmão, desculpa. Então não vai ser possível, tá? Mas eu queria mostrar para vocês, um exemplificar. Pode tirar, Olivia, o compartilhar da tela, irmão. Bom, eu tentei mostrar para vocês. Eu Ela consegui é tão ver, bonitinha. mas aí tirou logo. É. Tem duas, Bom, né? Na verdade era uma só. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte: é que ela é tão bonitinha que eu não tive medo dela. Ela chegou perto de mim, eu comecei até a dar comida para ela, ela veio perto de mim, e eu fiquei brincando como se fosse um cachorrinho. E aí o Renato filmando, brincando com ela, mas ela é um animal perigoso, ela podia ter me atacado. O ponto é que a raposinha, ela engana você e a mim, ela é bonitinha. Se fosse um leão, se eu tivesse encontrado um leão no meio do caminho, eu ia, correr. Mas eu encontrei, foi uma raposinha, aí eu fui atrás dela. E ela veio atrás de mim. É essa que é a questão, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas pequenas coisas, são essas pequenas coisas que assolam o Monte Sião, que assolam a nossa chance de sermos vencedores. E essas pequenas coisas, raposinhas, não nos dão medo. A gente não... Você tem medo do seu ego? Você tem medo do seu... Porque eu já falei que as raposinhas simbolizam o nosso ego, nossa vida da alma. Você tem medo da sua vida da alma? Se Satanás aparecesse para nós talvez pudéssemos temer, quem sabe, mas nossa vida da alma nós não tememos. Você e eu não tememos. Ele, como leão, a gente vai ficar de olho. O leão tá rugindo, você fica com medo. Fica de olho, fica atento. Mas raposinha, você brinca com ela. Qual de nós temos medo do nosso ego? Qual de nós temos medo das pequenas coisinhas da nossa vida, da vida da alma? Dessa nós deixamos ela vir destruir as vinhas. E aqui no versículo de Cântico dos Cânticos, o Senhor falou assim, algo maravilhoso. Eu quero terminar essa história de raposinha com isso aqui, irmãos.
Senhor falou assim para a amada: apanha-nos as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque nossas vinhas estão em flor. Aqui, já falei para vocês que o Senhor usou a expressão no plural: apanha-nos, apanha-nos. Eu achei isso tão maravilhoso. O Senhor podia ter falado para a amada, no singular: amada, apanhe as raposinhas, não deixa as raposinhas estragar sua vida, não. Mas ele não falou no singular, ele falou no plural: apanha-nos. É porque a nossa versão não está boa. Mas no original ele falou: apanha-nos. Ele quis dizer o seguinte: eu, o amado, vou lhe ajudar, amada, a apanhar as raposas. Eu sei que às vezes eu e você, irmão, temos muita dificuldade até mesmo de lidar com as raposinhas na nossa vida. Eu sei que talvez muitos de nós aqui já até identificamos na presença do Senhor quais são as raposinhas que têm destruído nossas chances de ser vencedores. Mas nós temos dificuldade, não é? Para poder lidar com isso. Mas aleluia, que nós temos o amado ao nosso lado. E o amado também quer nos ajudar a apanhar a raposa. Ele está junto conosco. Ele não deixa só você e eu apanhar. Ele vai estar apanhando junto com a gente. E aí que entra a mensagem de hoje, na verdade. Vamos voltar para Daniel. Agora eu quero que vocês voltem comigo para Daniel, tá? Incrível que pareça, agora que eu vou entrar no tema da mensagem de hoje. Mas vocês vão entender qual é a relação de tudo isso. Daniel 9,17 fala assim, volta para Daniel 9,17. Daniel falou assim: Senhor, e sob o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Daniel está falando assim: Senhor, eu sei que o santuário está assolado. Contextualizando o que Jeremias falou, é como Daniel fala assim: Senhor, eu sei que o Monte Sião também está assolado. Mas, Senhor, eu sei que tem raposas andando lá no Monte Sião. Mas, Senhor, se o Senhor virar o seu rosto e brilhar, resplandecer sobre esse monte assolado e sobre o seu santuário assolado, Senhor, tudo será salvo e restaurado. Então, irmão, se você tem dificuldade, se eu tenho dificuldade em lidar com as raposinhas da nossa vida, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos do resplandecer do rosto do Senhor. Nós precisamos dos olhos do Senhor. Aqui, Daniel 9,17, Daniel fala resplandecer do rosto. Mas no versículo 18, que é o versículo seguinte, ele cita a parte específica do rosto que ele queria que Deus Deus evidenciasse. Olha só, versículo 18. Inclina, ó Deus meus, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação. É o medo de assolação. Olha para o Monte Sião assolado. Olha para o templo assolado. Para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel, aqui no versículo 18, ele fala o ponto específico do rosto do Senhor que ia salvar eles. Qual é? É os olhos do Senhor. Os ouvidos ouvirem, mas simplesmente os olhos olhar para a destruição. Irmão, e aí que eu quero entrar no ponto da mensagem de hoje. Ainda que haja raposas querendo matar o Senhor Jesus na nossa vida, ainda que haja raposas andando sobre o Monte Sião, ainda que haja raposas querendo destruir nossas vinhas, ainda que haja desolação no nosso ser interior, mas se nós pedimos para o Senhor voltar o seu rosto sobre nós e os seus olhos olharem para nós, nós seremos salvos. A nossa oração tem que ser oração em busca dos olhos do Senhor. Quer ver? Vamos entender isso melhor. Deixa eu marcar. Vamos para Salmo 80. Agora eu pouco de paciência com vocês, porque eu preciso terminar isso aqui hoje, tá bom, irmão? Salmo 80. Olha o que o salmista fala sobre o rosto do Senhor. Irmão, olha o poder que tem esse rosto do Senhor. Salmo 80. Salmo 80, no versículo 3, no versículo 7, no versículo 19, fala a mesma coisa. Eu não vou citar todos eles por causa do tempo, mas olha o versículo 3, o que ele fala? Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Se o Senhor resplandecer o seu rosto sobre nós, irmão, nós seremos restaurados e nós seremos salvos. Tem desolação? Tem desolação. Está destruído?
está destruído. O Monte Sião está desolado? Está. O santuário está assolado? Está. A desolação? Está. Mas Daniel orou. E o salmista também orou. O Asaf também orou. Que é Asaf. Ele também orou. Ele disse, Senhor, se o Senhor virar o seu rosto, nós seremos salvos e restaurados. Irmão, tudo que nós precisamos é permanecer na face do Senhor. Quer ver outro versículo? Vamos para o Salmo 32 agora. Salmo 32. Agora, nós vamos sair do rosto e vamos falar dos olhos do Senhor, da parte específica. Assim como Daniel começou no versículo 17 de Daniel 9, falando do rosto, e no versículo 18, versículo seguinte, ele fala dos olhos. Agora, nós começamos falando do rosto no Salmo 80, e nós vamos para os olhos agora. Salmo 32, os olhos do Senhor, que é algo mais específico, mais íntimo ainda. Porque o rosto ainda é maravilhoso, ainda é muito geral, mas os olhos é a parte mais íntima do ser do Senhor. E a parte mais íntima do nosso ser também, são os olhos, tá? Olha o versículo, no Salmo 32, versículo 8. Só que no Salmo 32, versículo 8, eu vou ler nessa versão aqui, ó, tá? Eu estou lendo na Bíblia de Estudo Scofield, tá? Que é a versão Almeida Corrigida e Fiel, porque é melhor, tá mais de acordo com o grego nesse versículo, tá? Olha o que fala aqui, no Salmo 32, versículo 8, fala assim, isso aqui é Deus falando para nós, tá? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor quer nos guiar, irmão, irmã, é com os olhos dele. O Senhor nos guia com os olhos. Nós precisamos aprender a viver debaixo dos olhares do Senhor. Na verdade, irmãos, nossa vida cristã, nós sempre estivemos debaixo do olhar do Senhor. Mas muitas vezes nós nos voltamos, na verdade, contra o rosto do Senhor. Você sabe que no Velho Testamento, quando fala dos reis que houve em Israel e Judá, tanto faz, dos reis que houveram, sempre havia os reis que agradaram ao Senhor e os reis que não agradaram ao Senhor. E quando fala de um rei que agradou ao Senhor, fala assim, essa expressão é muito recorrente lá em 1 Reis, tá? Em 2 Reis, fala assim, e aquele rei fez o que era agradável perante os olhos do Senhor. E quando havia um rei que fazia algo que não agradava ao Senhor, fala assim, e aquilo que esse rei fez foi mal perante os olhos do Senhor. O que isso quer dizer, essa expressão? Quer dizer que o Senhor estava olhando tudo que o seu povo fazia. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Se nós vivemos debaixo dos olhos, saibam, cada atitude que você e eu fazemos está debaixo dos olhos do Senhor. Pode ser que nossas atitudes sejam más ou agradáveis aos olhos do Senhor, mas saiba, estamos debaixo dos seus olhos. E a maneira como o Senhor quer nos guiar, como o Salmo 32 nós lemos, quer nos guiar com os olhos. Você já foi guiado pelos olhos? O Senhor não nos guia apontando o dedo. O Senhor não nos guia nem falando muitas vezes. O Senhor nos guia com os olhos. O Senhor só aponta os olhos, irmãos. Quer dizer que nós estamos... Sabe o que é ser guiado pelo olhar do Senhor? É que o tempo todo está andando no caminho da sua vida cristã, olhando para o olho do Senhor. E o Senhor olhando para os seus olhos. É olho a olho. Aí o Senhor, só no olhar dele, ele te mostra o que tem que fazer. E você só no olhar para o Senhor já sabe o que você tem que fazer. O Senhor, o tempo todo, você está olhando para o Senhor, você olhando para você, que nem a criança. A criança, quando ela vai junto com o pai, ela fica só olhando para o pai o tempo todo. E o pai olhando para a criança. Às vezes o pai não fala nada, só olha para a criança já sabe o que tem que fazer. Pelo olhar, o pai guia. E pelo olhar, a criança é guiada. Irmão, isso é tão íntimo. Deus está nos guiando pelo seu olhar. Mas isso só é para aqueles que realmente são íntimos dele. Olha o que fala lá em 1 Pedro 3,12. Deixa sua Bíblia aberta em Salmo 34, nós estamos no Salmo 32. Deixa aberto o Salmo 34, bota sua mão aí no Salmo 34, na Bíblia, e vamos lá 1 Pedro 3,12, cita a mesma coisa que está no Salmo 34, tá? A mesma coisa, eu vou só ler 1 Pedro e também no Salmo, é a mesma expressão. Na verdade, Pedro cita o Salmo 34, mas vamos lá. 1 Pedro 3,12, fala assim. Olha o versículo 10, vamos ler o 10. Pois, quem quer amar a vida
e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense por alcançá-la. Agora olha o versículo 12. Porque os olhos do Senhor, os olhos, aleluia, repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor, o rosto, está contra aqueles que praticam males. Olha que interessante. Em relação justos, aqui no relação justos, você não fala que o rosto dele repousa sobre os justos. Não. Sobre os justos, não é o rosto do Senhor que repousa, é algo muito mais específico, são os olhos. Mas em relação aos que praticam mal, é o rosto do Senhor que está contra eles. Qual a diferença? A diferença é que os justos, eles têm intimidade com o Senhor e eles conhecem o Senhor pelos olhos. Agora, aqueles que são injustos, os maus, o que eles ganham é o rosto inteiro contra eles. Você vê a diferença entre o rosto e os olhos? Os olhos é muito mais íntimo. Para os justos, tem os olhos do Senhor que estão sobre ele. Para aqueles que praticam o mal, é o rosto que é contra eles. Irmão, eu sei que você e eu queremos o rosto do Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, eu quero te pedir que você olhe assim, Senhor, eu quero mais do que teu rosto, eu quero que seu rosto brilhe, mas eu quero que os teus olhos me conduzam, os teus olhos repousem sobre mim. Olha que delícia. Quando fala que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor descansa nos seus olhos, está repousando quando ele vê um justo. Quando Deus vê um justo, os olhos do Senhor descansam. O Senhor não está preocupado com o que ele está vendo, ele está descansando. Porque ele sabe que o justo é um com ele e Deus pode ter paz. Deus pode ficar tranquilo, porque os justos estão junto com ele, são um com ele. Olha, agora vamos ver lá no Salmo 34. É o mesmo trecho, no Salmo 34. Olha o Salmo 34, versículo 5, fala assim. Salmo 34, 5, fala assim. Isso aqui é um salmo de Davi, tá? Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Se nós contemplarmos o rosto do Senhor, nós seremos iluminados. Nós estamos em trevas? Está em desolação? Irmão, contemple o rosto do Senhor e você será iluminado. Aleluia! E sabe o que vai acontecer? O seu rosto jamais vai sofrer vexame, vergonha. Jamais, jamais. Aqueles que olham para o Senhor, que fazem suas orações como Daniel, olhando olho a olho para o Senhor, jamais serão envergonhados. Pelo contrário, serão iluminados, porque os olhos do Senhor, ele não nos transmitem vergonha, nos transmitem encorajamento, vitória. Olha o versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. Quem está orando, clamando, aqui clamar é orar. Quem está olhando para o rosto do Senhor, primeiro, olha a sequência, no versículo 5, primeiro há um contemplar. No versículo 5, o salmista não está orando, ele está contemplando. Mas depois, quando ele contempla, aí no versículo 6 ele clama. Quando ele clama, Deus responde. Primeira coisa das nossas orações, irmão, não é sair clamando coisas para o Senhor, pedindo coisas para o Senhor. Primeira coisa das nossas orações é contemplar o Senhor e os seus olhos. Se nós fizermos isso, o Senhor vai responder as nossas orações. Aí depois nós podemos clamar e o Senhor vai responder. Aí vem o versículo de Pedro, tá? Que é o versículo 15, 16. No mesmo Salmo, Salmo 15, 16. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha só, os olhos repousam, depois o ouvido está aberto ao que ele vai clamar. Olha a sequência, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Primeiro, o Senhor olha para o justo na oração. Você olha para ele e o Senhor olha para você. Quando os olhos se encontram, nós somos iluminados. E aí sim, você pode clamar e o Senhor vai ouvir a sua oração. Olha o versículo 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Ó Senhor, ó, 17. Clama os justos e o Senhor escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, irmãos, não é?
Olha o olhar do Senhor, irmão, esse olhar tão magnífico, tão magnífico. Leia o Salmo 139. Eu estou terminando, paciência, estou terminando, tá, irmão? Me deem mais 7 minutos no máximo que eu termino, tá bom? Olha o Salmo 139. Salmo 139. Esses dias, esse salmo chamou minha atenção, sabe por quê? Porque esses dias eu fui fazer o ultrassom do meu filho com a Renata, né? Ultrassom da 12ª semana, no final do primeiro trimestre, aí foi eu e a Renata, né? E aí, lá quando o médico estava fazendo ultrassom lá do meu filho na barriga da Renata, e quando eu vi na ultrassom aquele menininho lindo ali no útero da Renata, não é? A forma dele magnífica do meu filho ali, claro que isso me mexeu meu coração, claro, né? E a Renata pegou, virou para o médico e falou assim, é coisa de mãe, né? Falou assim, nossa, mas ele está parado, ele não está mexendo. Quando ela falou isso, ele está parado, não está mexendo, o João Felipe deu um salto no útero dela, na mesma hora, ele saltou. Quando acabou de falar, ele saltou para mostrar para ela que ele estava ali, né? Mas enquanto estava ali, estava vendo aquele ultrassom, tinha, como o médico que fez o ultrassom, ele é crente, havia uma placa assim na parede da sala onde ele está fazendo o ultrassom, e estava com esse Salmo 139, o versículo 16. E olha o que fala no versículo 16, olha só. Olha que magnífico, irmãos. Você quer o salmista falando sobre os olhos do Senhor. Fala assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, os olhos do Senhor sempre esteve sobre nós, o seu povo. Quando nós nem havíamos nascido ainda, quando éramos uma substância ainda sem forma, no útero da nossa mãe, os olhos do Senhor já estavam sobre nós. Esses olhos nos perseguem, é os olhos maravilhosos do Senhor. Esses olhos do Senhor vêm nos conduzindo por toda a nossa vida. Se você checar a sua vida, você vai ver como os olhos do Senhor estiveram sobre você, mesmo antes de você crer no Senhor. Esses olhos são demais. Irmão, se nós vivemos olho a olho ao Senhor, o Senhor, o tempo todo, deixando o Senhor nos guiar com os olhos, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um ponto, irmãos, que nós vamos virar os próprios olhos do Senhor. Sabia disso? O seu olho com o olho do Senhor está tão em unidade que vira um olho só. Como assim, irmão Gustavo? Quer ver? Eu te provo. Olha o Salmo 17. Salmo 17, Salmo 17, versículo 8. Por que você não concorda comigo? Olha o que Salmo 17, 8 fala. Olha o que fala aqui. Salmo 17, 8. Olha o que o salmista fala. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O salmista falando assim, em outras palavras, Senhor, deixa eu ser a menina dos teus olhos. A menina dos teus olhos aqui, ó, é a pupila. Deixa eu ser a menina dos teus olhos. Você sabe que a parte do nosso corpo mais protegida que tem, do nosso corpo físico, são os olhos? Olha para o seu corpo aí. A parte mais sensível do seu corpo são os olhos. A parte mais protegida são os olhos. Tem até proteção aqui. O tempo todo tem proteção. Ó. Tem a pálpebra, tem aqui os cílios para proteger, tem a pálpebra, tem a sobrancelha, tem essa cavidade óssea todinha aqui em volta, tem alguma pancada, bate no osso, não bate no olho. A parte mais protegida que Deus fez no nosso organismo são os olhos. Quando nós vivemos nossa vida cristã em unidade com o Senhor, nossas orações são em unidade com o Senhor, nós viramos as próprias meninas dos olhos do Senhor. E Ele nos guarda como as meninas dos seus olhos. Olho a olho, cria unidade. E aí, irmão, quero terminar essa mensagem de hoje dando um exemplo. O que o olhar do Senhor pode fazer na vida de um homem? É Pedro. Vamos ler lá. Pedro, nós terminamos. Pedro. Vamos ver agora lá em Lucas 22. Lucas 22. Versículo
61. Mas antes, vamos abrindo aí, mas deixa eu falar o contexto para vocês desse trecho aqui. O Senhor havia avisado para Pedro antes que Pedro, negaria o Senhor 3 vezes. Antes do galo cantasse, Pedro negaria o Senhor 3 vezes. Claro, Pedro respondeu para o Senhor: não, Senhor, eu nunca falei um negócio desse, nunca. Senhor, eu morro por ti. Quer ver? Olha em Lucas 22, versículo 34. Lucas 22, 34. Vamos ler lá. Fala assim, ó. Vamos ler Lucas 22, 31, mais fácil. Vamos ler lá. Ó, só avisou para Pedro em Lucas 22, 31. Só falou assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E as palavras? O Senhor estava avisando para Pedro que ia acontecer. Por quê? Porque os olhos do Senhor estavam sobre Pedro o tempo todo. Pedro nem sabia o que ia acontecer, mas os olhos do Senhor já estavam sobre Pedro, protegendo Pedro. O Senhor falou assim: Pedro, Satanás veio aqui, veio aqui falar, veio até mim, Satanás veio até mim para te destruir. Satanás veio até mim para reclamar, para pedir permissão para destruir você. Mas eu roguei por você, para que você seja protegido, para que você seja guardado da destruição. Aí, 33, aqui que Pedro respondeu. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Quando Pedro falou assim: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, você sabe o que está acontecendo? Pedro não estava percebendo as raposinhas que viviam dentro dele, que iam enganar ele. Pedro não se conhecia ainda. Ele não sabia, ele achava que ele era forte, mas ele não sabia que tinha raposinhas no seu ego, na sua carne, que estavam prontos para destruir ele. Aqui, não era mais Satanás, que era o leão que veio para peneirar Pedro, que estava de fora, não. Agora era a raposinha dentro de Pedro que queria destruir ele. Quanto ao leão que estava de fora, o Senhor já tinha rogado para Pedro: não, Pedro, Satanás não vai te pegar, não, fica tranquilo. O leão não vai te pegar, não, porque eu roguei por ti. O leão não vai te pegar. Mas a raposinha dentro de você, essa raposinha é perigosa, Pedro. Essa raposinha é. E Pedro logo manifestou a raposinha. Pedro tinha muita autoconfiança em si mesmo. Isso é uma raposinha. Olha que ele falou assim: eu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí o que o Senhor respondeu? Mas Jesus lhe disse: afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. E aí, vamos para o versículo 54. Aí no versículo 54 do mesmo capítulo, o que aconteceu? Vocês sabem a história. Pedro negou o Senhor 3 vezes. E quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, Pedro não negou, não foi para um soldado que veio e botou uma arma no pescoço de Pedro e falou assim: Pedro, ou você nega Cristo ou eu vou te matar. Não. Pedro negou que conhecia o Senhor para pessoas que não tinham nenhum poder sobre ele, para uma criada, qualquer pessoa. Quer ver? Olha só. Olha o versículo 56. Entre mentes, uma criada. O que uma criada podia fazer contra Pedro? Nada. Uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Opa, olha a raposinha aí. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Pedro protestava, olha a raposinha aí. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Irmão, deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus é algo maravilhoso. A palavra de Deus é tremenda. Mas o Senhor já havia avisado para Pedro, pela sua palavra, havia falado com ele, palavra, que ele negaria. Mas eu te pergunto, só a palavra que o Senhor falou adiantou para Pedro não negar?
Pedro já não tinha sido avisado antes? A palavra não tinha sido falada para ele, mas adiantou para ele não negar? Não, ele negou mesmo assim. Porque a palavra é maravilhosa, mas a palavra precisa ser acompanhada com o olhar do Senhor. A palavra precisa estar junto com a presença do Senhor. A palavra do Senhor, sem a presença do Senhor, não tem o poder. A palavra de Deus tem o poder quando ela vem junto com a presença do Senhor junto, com o seu olhar. Enquanto Pedro tinha só a palavra, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Ele já sabia da palavra, mas negou mesmo assim. Mas, quando o Senhor olhou para ele, olha o que aconteceu. Então, voltando-se, olha o versículo 61, versículo 61, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou, aleluia, fixou os olhos em Pedro, fixou, é um olhar fixante, fixou os olhos em Pedro, e aí sim Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Entenderam, irmãos? Quando o olhar do Senhor, a presença do Senhor olhou para Pedro, aí Pedro se lembrou da palavra. A presença do Senhor, junto com a sua palavra, dá um grande poder. E olha o que aconteceu? Se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera, hoje 3 vezes negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que quer dizer Pedro chorou amargamente? Pedro se arrependeu. Esse olhar do Senhor, irmãos, não foi um olhar de condenação. Não foi um olhar de falando assim, tá vendo, Pedro? Eu te avisei. Tá vendo, Pedro? Eu falei para você. Não, não foi isso, não. Foi um olhar de amor. Pedro chorou amargamente por causa do olhar de amor do Senhor. O olhar de amor fortaleceu a palavra que Deus havia falado com ele antes. Que o Senhor havia falado com ele antes. Meu irmão, eu termino por aqui, mas eu só queria dizer, não pensem que eu desviei de Daniel. Não desviei, não. Eu dei uma volta na Bíblia, mas para mostrar o seguinte, Daniel orou segundo o olhar do Senhor. Ele começou falando dos itens que estavam no coração de Deus, o povo, Jerusalém, o monte, o templo. Aí ele fala do rosto, aí ele fala dos olhos. Meu irmão, minha irmã, que possamos viver debaixo dos olhos do Senhor. E esse olho é que faz a palavra de Deus ter poder na nossa vida. Jesus é o Senhor. Amém.